Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje iniciando a nossa quarta aula de tema livre, que, seguindo a nossa enquete que foi feita nos últimos 60 dias sobre temas para os nossos bate-papos, depois da nossa jornada de 12 meses de aula. A gente vai dar mais alguns minutinhos para que todos possam entrar. Então, vão me informando aqui no chat se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Que o Gun lhe abençoe, minha filha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar um ponto aqui, esse maravilhoso que a gente estava ouvindo aqui de Preto Velho. E, enquanto isso, vamos esperar para que todos possam entrar, tá bom? Preto velho pisa devagar. Antigamente corria igual você. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que hoje você tem que aprender. Preto velho pisa devagar. Antigamente corria igual você. Há muito tempo ele já sabe esperar.
boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está acompanhando a gente aqui pela Meeting agora no ao vivo, quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, a todos os filhos do Terreiro de Umbanda Universalista, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro, mais essa aula de tema livre que a gente está finalizando hoje, essa jornada que a gente fez depois de completar os 12 meses das aulas, né, que a gente trouxe para dentro do nosso chão. Então, para quem está assistindo a gente no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar sininho para que possa receber as notificações. A gente está nessa última aula de tema livre e a partir de junho a gente vai começar uma nova jornada de aulas super interessante com temas que vocês mesmos trazem para a gente. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, fique à vontade, seja muito bem-vindo. O nosso canal, né, nós somos do Terreiro de Umbanda Universalista de Curitiba, eu sou Flávio Negrão, sou sacerdote de Umbanda, dirijo os trabalhos na casa, e a gente começou em fevereiro de 2022 uma jornada de aprendizado aqui nas mídias sociais como um todo, trazendo 4 temas que são a base da nossa construção de Umbanda dentro do nosso chão, e a gente escorreu 4 aulas de cada um desses temas durante o ano todo, né? Desde fevereiro de 2022 até fevereiro de 2023, e lógico, né, que nessa construção dúvidas foram surgindo, novos temas, e a gente fez uma enquete nas redes sociais lá no mês de março, para trazer quais eram os principais temas, as principais dúvidas que surgiam durante as aulas. E os 4 temas que foram mais votados, a gente está vindo aula a aula, trazendo esse tema livre. Hoje é a última aula desses temas, então a gente começou há 4 aulas atrás, e o objetivo aqui, não, como para quem já assiste as nossas aulas está acostumado, que eu trago sempre um material didático, sabe? Trago sempre uma referência literária, uma doutrina. Essas aulas livres não. Aqui é muito mais um bate-papo, é muito mais uma construção sobre o que a gente tem no nosso dia a dia e sobre como aquele tema, né, ou seja um mito, seja uma constatação, seja uma percepção sobre Umbanda, faz a diferença no nosso dia a dia, seja na nossa casa, enfim, ou na nossa vida como um todo. Certo, pessoal? Então, poxa, primeiro quero agradecer a todo mundo, agradecer os filhos do Teu, né? Essa turma que sempre está acompanhando a gente, incentivando. Quero aproveitar também para registrar que ontem nós estamos aqui, para quem está assistindo essa aula ao vivo, ou para quem vai assistir no YouTube, hoje é domingo, 14 de maio, e ontem, né, naturalmente se comemora ou se celebra, enfim, é difícil dizer o objetivo, mas o dia de Preto Velho, e justamente está associado à assinatura de um documento onde se iniciou uma jornada política, social, de abolição escravacionista, né? O Brasil, de uma forma um pouquinho atrasada, na época estava começando essa jornada, então ontem se comemora muito dentro dos terreiros, já se criou essa egrégora como Dia dos Pretos Velhos, por isso que hoje até na aula eu abri com um ponto maravilhoso do Sandro Luiz, pai de santo lá de São Paulo, também Ogã, e cantor de pontos, né, multiplicador dessas cantigas muito forte, que espalha pelo Brasil todo, cantigas maravilhosas, e hoje eu comecei justamente com ele. Então, né, para quem tem esse momento, e até a gente fez um post nas nossas redes sociais muito interessante sobre essa interpretação de, poxa, será que é realmente dia de Preto Velho? O que se tem a comemorar? Né? O que a gente traz para esse momento? Então, fica até essa pergunta, e quem sabe seja ponto para uma outra aula, né? Certo, pessoal? Então, eu queria só a gente revisar esse print do nosso story, para quem acompanha a gente nas redes sociais, @umbandateu. Lá a gente divide conteúdos da nossa jornada presencial lá no terreiro, mas também divide todas as atividades que a gente faz na casa, desde a gente tem um quarto de terapias holísticas, todas as quartas-feiras a gente tem um trabalho do Teu Social,
Então, quem puder e quiser, não segue ainda, siga a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro dessas nossas agendas. Então, a gente trouxe os 4 principais temas, como eu disse no começo, que foram votados, viraram enquete na rede social, muito mais para dar uma ordem, porque todo mundo falou, poxa, os 4 temas são interessantes. Então, a gente decidiu fazer 4 aulas ligadas com esses temas. A quantidade de votos só serviu para que a gente possa colocar uma ordem. Tanto que ali está para março e abril, mas a gente já está no dia 14 de maio, estamos fazendo o último tema. Né? Então, a gente começou com mediunidade é um dom, para escolhidos. Para quem quiser ver essa aula, ela está disponível no nosso canal no YouTube. Depois a gente foi para Eu Tenho uma Família de Almas, então a gente trouxe esse tema de uma forma super bacana. E a última aula foi a Umbanda surgiu do nada. De onde surgiu a Umbanda? A gente falou muito da mitologia sobre Zélio Fernandino de Moraes, com o transe do Caboclo das Sete Encruzilhadas, dentro de um terreiro espírita. Falamos também um pouco de Catimbó, os torés de Caboclo como um todo, do Norte e Nordeste, de uma forma muito presente, específico a região de Recife, onde foi trazendo isso para o Centro-Oeste, junto com a imigração social que estava acontecendo, né? Então, isso é bem importante para a gente saber também que a origem da Umbanda é mais do que só as mitologias do que contam para a gente. E esse é o último tema, que eu acho também super interessante, que é, poxa, vou no terreiro para me limpar? Esse é um tema bem bacana, né? Muita gente fala isso, poxa, eu acho que essa semana eu não estou muito bem, nossa, não estou me sentindo bem, acho que eu estou meio, como é que usa a palavra? Eu estou meio carregado, estou achando que é hora de eu ir no terreiro, preciso dar uma limpada. E aí senta lá, né, para tomar, muitos terreiros que praticam o passe, ou vai lá no toco com o guia, senta lá e ele vai lá abafora aquele charuto, cachimbinho, cigarrinho de palha, pega o seu amaci de ervas, faz todo encantamento ali, né, passa aquela mão ali nos ombros, braços, costas, e parece que tira aquilo como se fosse como é que se fala? Como se fosse uma limpeza mesmo, né? Será que é isso realmente que acontece? Né? Quando a gente vai para o terreiro serve, quando a gente pensa em comunidade, a utilidade do terreiro, será que é só para isso? Né? Para a gente poder fazer essa limpeza? Então, esse tema é um tema super interessante, e para quem está aqui com a gente ao vivo, eu quero que vocês fiquem à vontade também de mandar perguntas, temas. Como eu disse, essas aulas elas são abertas, então a gente vai aqui discorrendo sobre o tema, trazendo referências, sejam históricas ou práticas do nosso chão, e naturalmente a dúvida que surgiu, a contribuição que vocês quiserem fazer, não deixem de colocar aqui no chat, e até no final, os últimos 15 minutos, a gente abre os microfones, fica todo mundo à vontade para contribuir também, participar, fazer uma pergunta aqui, porque às vezes a nossa dúvida, ou uma dúvida, achando que ela é óbvia, ou, tô com vergonha de perguntar, pode ser a dúvida, enfim, de tantas pessoas que estão aqui com a gente, ou pessoas que vão assistir, né, pelo nosso canal no YouTube, a partir do momento que essa aula estiver disponível. Vou tomar uma aguinha. Então, pessoal, super importante a gente falar disso, porque você fala, poxa, eu vou no terreiro para me limpar. E uma coisa que a gente já ouviu do nosso guia da casa lá do Teu, nós somos filhos do Caboclo Cobra Coral, e o Caboclo como pai da casa, já falou muitas vezes isso de forma aberta para a comunidade, falou, é fácil vocês virem, estacionar a basculante de problemas de vocês na porta do terreiro e bascular todo aquele problema, toda aquela situação, e ele usou essas palavras de forma educada para não usar outras, né? Bascular tudo aquilo para dentro do terreiro como se fosse uma responsabilidade social do terreiro me limpar, como se fosse uma responsabilidade social do terreiro, fazer com que se eu tiver algum, como é que chama? Encosto, tiver algum problema, tiver alguma coisa me incomodando, porque aquele fulano do meu trabalho está querendo me atrapalhar, porque esse meu relacionamento
poxa, não vai para frente, eu estou vivendo uma vida, poxa, eu quero alguém para estar comigo, meu filho não se comporta dentro de casa, minha mãe não me escuta, não me obedece. Então, assim, é tantas mazelas que a gente escuta quando se entra dentro de um terreiro, tanto na posição ali de quem vai para conversar com uma entidade sentada no toco, com um guia, tanto quem está ali no transe com o guia, sentado no toco para receber a comunidade. Então, isso é muito interessante quando a gente fala do senso comportamental. E natural isso, né? Natural esse pensamento sobre limpeza ou religião ser a solução dos nossos problemas. Isso é muito natural quando a gente fala de Brasil ou quando a gente fala de outros países que tiveram colonização, construção cultural, principalmente, né, construção religiosa, que não tem como a gente imaginar a religião, sociedade e cultura de forma separada. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, a toda hora, nas relações humanas, nas relações sociais, políticas, enfim. Como um todo, isso é muito claro. Esse comportamento coletivo, mental, que faz parte de toda a comunidade como um todo. Então, a gente que foi colonizado nesse país, né, por uma cultura europeia, ou vou dizer, colonizado de uma forma intrínseca, uma forma coercitiva, comportamental, pensando não só nos originários que já existiam aqui, ou tantos outros povos, né? Nós fizemos parte, eu já citei isso, ontem foi dia de Preto Velho, como eu falei no começo da aula, nós fomos cenário da maior diáspora de etnia, acho que maior diáspora continental da história da humanidade, de uma forma forçada. O Brasil foi palco disso, então isso é natural, essa mistura cultural, mas prevaleceu, quando se fala do ponto religioso, essa cultura salvacionista, ou seja, então a entidade religiosa, seja ela qual for, seja Deus sentado num trono, seja Salvador, seja o sacerdote, o responsável ali, personificado sobre aquela religião, eles acabam tendo essa incumbência, ou acabam tendo a delegação de salvar as pessoas, né? Ou seja, de dizer o que é certo ou errado, seja sentado num confessionário, né, de uma forma ali invisível com um padre, aonde você traz qual é o seu problema, ou qual situação que você fez dentro da disciplina do pecado, enfim, dessa mentalidade, naturalmente ele traz uma penitência, né, de um compromisso que você tem com Deus, enfim, seja em oração, seja comportamental, para que aquele pecado ele seja diluído, ele seja dissolvido, e você volte a uma vida anterior à prática daquele pecado. E aí vai para outras religiões que têm esse pensamento, é muito parecido. Então é natural que uma mesma cultura que frequenta e convive com esses lugares, quando pisa a primeira vez num terreiro, vê o guia, seja o preto velho sentado no toco, o caboclo, o exu, o boiadeiro, como essa mesma entidade religiosa. Então, a gente vê essa necessidade de chegar, sentar na frente do preto velho e falar assim, ó, tá tudo errado. Tá tudo errado. Minha vida profissional, minha vida pessoal, eu tô sentindo que tem alguém, eu tive uma vez um relacionamento que a pessoa mexeu em umas coisas, pegou um fio de cabelo meu e misturou com as coisas, eu acho que fizeram algum trabalho para mim que minha vida não está indo para frente. Não estou evoluindo profissionalmente, não estou evoluindo pessoalmente, dentro de casa está ruim, meus filhos não me obedecem, então assim, isso é natural. A diferença que daí quando vem o retorno desses guias, e eu estou falando como Umbanda como um todo, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a Umbanda dentro do teu, naturalmente a resposta dele ela vai estar muito mais associada a uma mudança de perspectiva de vida, um ponto de vista holístico para o que está acontecendo na tua vida, porque a gente começa com a frase, está tudo errado, né? Está tudo errado. E aí, quando se vai, fatiando o boi aos bifes, né? A gente vai entrando em cada um
uma das esferas e pensando na vida como um todo, a percepção é esse autoconhecimento dentro dessa relação ali com o espírito ancestral que está em transe no corpo de um filho daquele terreiro que você está indo, que se preparou, tomou seu banho de ervas, né, fez todo um fundamento dentro do chão daquela casa para receber a comunidade, e você foi lá com uma comunidade. Então, esse pensamento de achar que o terreiro é um lugar para a gente se limpar, ainda ele é muito comum. Por mais que para quem é frequente a Umbanda, eu estou imaginando meus filhos aqui da casa assistindo essa aula e falando, nossa pai, mas ainda tem gente que pensa desse jeito? Com toda certeza. Ainda tem gente que pensa dessa forma. E como a gente tem esse princípio aqui, esse desafio mental de não pensar sobre certo ou errado, e sim que aquela situação, quem sabe ela não caiba mais hoje em dia, pela oportunidade que a gente teve de orientação dos guias, de aprendizado, de evolução como adaptação para as novas características que vem trazendo, então hoje já não se aceita mais, e vem um pouco daquela base que a gente já conversou algumas vezes, de olhar a Umbanda com o olhar de um bandista. Por mais que, poxa, mas eu estou indo a primeira vez, lógico, você vai como um visitante, traga suas percepções culturais. O mais importante para o papel de um terreiro, quando você pisa a primeira vez no terreiro, da sua parte é respeito, da sua parte é muito mais ouvidos abertos e mais boca fechada, e coração aberto para o novo, e da parte do terreiro também é respeito à sua cultura, e também é fazer com que naquele lugar você se sinta confortável. O terreiro nunca vai ser um lugar de desconforto, de conflito cultural. Sempre vai acontecer, quem sabe, uma provocação para você pensar diferente, mas sempre dentro do teu campo de conforto, que é diferente de insegurança. Não existe, não podemos ter no terreiro ou qualquer lugar religioso um lugar de insegurança. Pode haver o desconforto por uma provocação, para a gente transferir nosso pensamento para um outro lugar, construir novas situações, para que a gente possa olhar aquele problema, aquela situação numa perspectiva diferente, mas naturalmente tem que ser um lugar de conforto. Então, quem ainda tem essa cabeça, e acontece muito, e dentro do terreiro lá do teu, a gente vê isso, né? Pessoas que frequentam, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aí, né, fala lá, chama o pai de santo na rede social, fala assim, nossa, como eu estou precisando ir no terreiro, essa semana foi tudo errado, essa semana eu fui mandado embora, essa semana meus clientes não fecharam pedido, minha esposa brigou comigo, meu marido não está olhando na minha cara, meus filhos, né? Então, assim, quando, e aí vou usar um termo um pouquinho mais livre, de quando a água bate na bunda, falando dessa situação diretamente, né? Quando a gente sente algo na nossa vida que não está caminhando, a gente lembra do terreiro, a gente lembra desses lugares, e numa religião como um todo, muita gente acha que deve fazer esse exercício para ir numa missa, para ir num culto, como se tivesse essa ideia no terreiro de limpeza. Então, assim, primeiro tema que eu queria falar era exatamente isso, o conceito do terreiro não ser o lugar, o que é, né, o lugar do terreiro, e o que seria ir no terreiro para se limpar. Então, isso é bem importante deixar claro. E eu não falo só aqui pelo teu, estou falando com uma Umbanda como um todo. Eu não conheço, nesses 30 anos de caminhada, eu não conheço um terreiro que fale, vem aqui se limpar das coisas ruins, ou as egrégoras, que falam, né, muito que egrégora tem um outro significado, mas muita gente traz egrégora como uma palavra de construção de coisa ruim. Ai, não, as coisas ruins estão me pegando, eu vou no terreiro para me limpar. Então, primeiro ponto, isso, terreiro não é lugar. E segundo, como a gente já começou um pouco a falar, então tá bom, mas para que serve então eu ir no terreiro? Né? Quando eu, senti vontade, fui convidado pelo aquele meu amigo do trabalho, pelo aquele amigo, de infância que eu conheço tanto, tô acompanhando ele lá nas redes sociais, e meu Deus,
só posta foto de branco, um monte de guia pendurado no pescoço, dizendo que a vida dele melhorou, graças a Exu, graças a Preto Velho, graças ao boiadeiro, que, poxa, algum abriu o caminho, então, seja pelo ponto de curiosidade, que eu já comecei falando um pouco desse segundo tema, qual o motivo, né, que faz, primeiro de tudo, pise num terreiro, vá num terreiro com a vontade de ir. Esse é o mais importante. Queira estar no terreiro. Não vá num terreiro porque o meu amigo me obrigou. Não vá no terreiro porque, poxa, agora comecei a namorar aquela menina, a namorar aquele menino, comecei a ter amizade com aquela pessoa, a minha mãe começou a ir, meu filho começou a ir. Não vá num terreiro por obrigatoriedade. Religiões de liberdade e responsabilidade, diferente de umas religiões salvacionistas, elas vão ter a característica de você estar ali porque você quer. Porque a responsabilidade que a gente assume num desenvolvimento religioso não está associado a salvamento, não está associado de, poxa, chegar, como é que se fala, né? Morreu, subir lá no céu, dar de cara com o porteiro e falar assim, não, mas fica tranquilo, eu vou passar bem, porque, poxa, 30 anos, 50 anos dedicados à Umbanda. Não existe salvacionismo dentro da Umbanda. Então, você recebeu um convite, você se interessou, olhou por rede social, poxa, perguntou para um amigo, viu que abriu um terreiro na esquina da sua casa, no seu caminho do trabalho, e você se interessou de ir lá conhecer. Vá, poxa, decidi, vá por vontade. Poxa, quero conhecer. Esse é o primeiro ponto desse segundo tema, vá por vontade. E segundo, chegou naquele ambiente, a primeira coisa, saiba que você não está num lugar, se você está indo pela primeira vez, nunca foi, saiba que você vai estar num lugar onde o ritual, o dogma, a cultura, o comportamento religioso dentro daquele espaço é um comportamento muito diferente, quem sabe, das religiões que você é acostumado. Então, a primeira coisa é você que está indo lá, não o terreiro que estava lá te esperando. Então, chegue lá nesse ambiente sempre com muito respeito. Entenda o que tem que fazer, aonde que eu tenho que ali dar o meu nome para atendimento, aonde que eu fico, aonde que eu sento, que horas começa, o que tenho que fazer, tem que levantar na hora da defumação, tenho que, né? Então, assim, fique atento ao fundamento daquela casa e respeite, siga. Você não é obrigado a sentar na frente de um toco de um guia e falar qualquer coisa. Eu vim aqui para, poxa, falar, mas sempre, na verdade, um terreiro que disponibiliza nas suas giras abertas esse momento, e não são todas as giras em todos os terreiros que vão ter isso, não é uma máxima, mas que abre para que você possa ter um momento sentado na frente de um guia da casa, seja o caboclo, seja um preto velho, qual for a força que está sendo trabalhada naquele dia. Você sentou ali, você fica sempre à vontade, você fique sempre à vontade para dividir o que você quiser. Então, fui no terreiro a primeira vez. Não, eu quero só assistir. Fique à vontade. Você, para a religião, você é um visitante. Você ir no terreiro, você participar de uma defumação, você sentar no toco, conversar com um guia, você virar para a ganga na hora de saudar os Exus, você bater palma e cantar o ponto junto, não te faz um bandista. Isso é bem importante. Então, se você vai visitar um terreiro, se você vai conhecer, fique à vontade. Você é um visitante. A gente sempre escuta que a Umbanda aceita recebe tudo, mas não aceita qualquer coisa. Então, sempre os terreiros de Umbanda vão estar de portas abertas para te receber, sem te perguntar o motivo de você estar lá, sem nenhum tipo de obrigatoriedade preceitual, por exemplo, para você ir, você tem que fazer nada. Os terreiros, normalmente, em giras abertas, eu estou falando de uma forma normal nos terreiros que eu convivi, se existir diferente, não faz desse terreiro menos ou mais,
Mas quando se um terreiro ele abre, né, pode ser que tenha várias giras durante as semanas, durante o mês, e quando ele se propõe a abrir uma gira voltada para a comunidade, portas abertas para a comunidade, ele naturalmente vai ser um momento de receber as pessoas. Então, esse terreiro realmente é um lugar de portas abertas para qualquer pessoa, de qualquer etnia, classificação, idade, não importa. A Umbanda sempre vai ter essa característica inclusiva, sempre vai ter essa característica e quando até a gente, falando agora especificamente do teu, escolher o nome Terreiro de Umbanda Universalista, mais do que o conceito universalista moderno hoje que existe de nova era, a quanto a uma Umbanda que pratica todas as frentes e considera a Umbanda como um todo, nossa ideia de universalismo é muito mais de ter as nossas portas abertas para todas as formas de pensar. Nós queremos ser uma árvore que gera frutos e não uma árvore que gera sombra, né? Então isso é muito claro dentro do nosso chão. Então como eu falei por primeiro, o terreiro ele nunca vai ser um lugar para a gente se limpar, ou seja, a gente ir lá e, como o Cobra Coral falou, né, despejar basculante de problemas e achar que aquele guia, aquela entidade, aquele espaço, aquelas pessoas têm a obrigatoriedade de resolver o teu problema. Né? Então, primeiro ponto. O segundo, vou visitar um terreiro. Então tá, já que não é para me limpar, por que eu vou no terreiro? Então, para começar esse segundo tema, eu falei um pouco de como você tem que se comportar para chegar no terreiro e o porquê de ir no terreiro. A gente falou, vá no terreiro porque você quer. Parece simples, né? Mas óbvio que eu só vou no terreiro se eu quiser. Às vezes, o óbvio precisa ser dito, mas mais do que isso, esteja lá por livre e espontânea vontade. A partir do momento que a gente está no lugar que a gente quer estar, a partir do momento que a gente está no lugar que a gente se programou durante a semana, pegou um ônibus para cá, Uber para lá, né, pegou o carro, enfrentou o trânsito, foi num lugar novo, passou aquele dia, saiu correndo do trabalho, que na nossa gira que acontece em plena terça-feira, sai 6 horas do trabalho, porque a gira começa às 19h15, atravessa a cidade, pega trânsito, para o carro, lugar para estacionar, bota o nome na lista, senta lá na cadeirinha. Cheguei. Todo esse movimento que você fez já é um começo, né? Já é um começo de uma busca de um trabalho. Então esteja lá porque você quer. Todo esse movimento que você fez, isso não só acontece com a comunidade, quando a gente olha para os filhos da nossa casa, a gente vê isso. Né? A gira prestes a começar, 19 horas, você vê aqueles turbilhões correndo, assim, ó, passando para ir lá na ganga, saudar a ganga, se trocar logo, tomar seu banho de ervas, com aquele coração assim, ó, porque o chefe segurou mais tempo na reunião, porque o trânsito estava mais pesado do que o normal, e aí você chega com essa força. Então esteja no terreiro porque você quer. Porque não existe outro motivo para estar lá. Não existe um motivo coletivo diferente disso para que você esteja lá. Poxa, você fala, não, mas existem tantos motivos, existem tantas coisas bacanas para eu estar no terreiro. Aí a gente vai falar desse terceiro e último ponto da nossa aula de hoje, que é o porquê que eu vou num terreiro. Porque o primeiro a gente falou, terreiro não é um lugar para se limpar. Segundo, a gente falou, se eu decidir no terreiro, como eu devo me comportar e o porquê que a comunidade vai lá, né? E qual seria o sentido? O sentido é sempre pela vontade. E o terceiro, é essa pergunta que a gente faz. Por que eu estou indo no terreiro? O que eu senti? O que eu quero? Qual que é a sensação, além da vontade de estar lá, que me faz estar no terreiro? A gente já ouviu muito dos guias da nossa casa, e eu acho que não é uma particularidade, é uma característica só da nossa casa de Umbanda, o quão é comum muitas pessoas que vão na Umbanda. Vai uma primeira vez, pisa no terreiro, conhece aquele lugar, olha que legal, nossa, que lugar lindo, maravilhoso, esse toque, esse tambor, essa novidade, né? Porque se fala de construções ideológicas, religiosas, fundamentalistas diferentes do que a nossa cabeça é acostumada, então aquilo de alguma forma atrai.
aquilo de alguma forma constrói uma novidade dentro da gente. Então a gente vive aquele momento de conhecimento que dura ali uma semana, 2, 3, 4. Então a gente já ouviu muito isso dos guias, que é muito fácil achar um motivo para ir em um terreiro de Umbanda. O mais difícil é encontrar um motivo para permanecer. Faz sentido, gente? Fiquem à vontade, viu? Quem chegou agora durante a aula, quiser contribuir com alguma coisa, o nosso chat está aberto aqui, até eu vou abrir os minutos no final para que a gente possa compartilhar essas ideias. Quem quiser também abrir alguma pergunta, dividir algum ponto de vista, isso é bem importante. Né? Então, como a gente ouviu dos guias, é muito fácil a gente achar um motivo para ir no terreiro, para ir uma vez. Eu fui lá, poxa, que legal, recebi lá a força do caboclo, que bacana. Então, existem muitos motivos pessoais para que a gente vá no terreiro. O mais difícil é a gente encontrar um sentido, um motivo, uma vontade, um sentimento como um todo que faça a gente permanecer. Quando o senso de coletividade expande só a nossa vontade, mesmo a gente sabendo que um terreiro, ele tem, quando se fala de sentimento, fala de expansão energética, fala de crescimento holístico da percepção do que está acontecendo naquele show, é muito individual, mas naturalmente o senso coletivo faz a diferença quando você olha para o lado, quando você conhece a história dos seus irmãos, quando você começa a construir aquela egrégora de comunidade, assim você vai achando motivo para permanecer e estar lá sempre. É muito bacana isso, né? Muito bacana que a gente escuta dos nossos guias, aonde a gente encontrar. Porque a partir do momento que a gente vai no terreiro a primeira vez, seja para buscar por causa de algum problema, e quantas vezes eu já ouvi isso do meu pai de sangue, que vai na Umbanda, eu acho que desde que antes de eu nascer, né? Tô com 40 anos, ele já ia antes de eu nascer com a minha mãe. Ele falava que a religião como um todo, e ele falando especificamente não só da Umbanda, mas a gente conhece pelo amor ou pela dor. É uma frase que, lógico, tem várias interpretações, mas hoje, refletindo um pouco sobre isso, a gente vai desenvolvendo os sentidos do saber, oralidade, né, que os nossos pais passam para a gente. Muita gente fala, isso é antigo. Tudo bom, isso é antigo, mas ele sempre tem alguma mensagem interessante para trazer. E quando ele fala isso, justamente que a gente vai encontrar ou aquele encantamento no primeiro convite, com aquele amor por tudo aquilo que está acontecendo, o atabaque tocando, aquele ponto bacana, aquele nosso amigo, amiga, vizinho, primo, que, poxa, vai ali no terreiro e conta, traz aquela novidade. Então, assim, ou a gente passa por algum momento na nossa vida, que seja alguma dor, alguma perda, alguma ruptura, algum caos, né, construído na nossa vida, por, enfim, N características, e não existe culpado ou não culpado por essas coisas acontecendo na nossa vida e que está acontecendo na vida de todo mundo o tempo todo, a gente pisa num chão de terreiro. Então a gente vai atrás de uma religiosidade, a gente vai atrás de uma busca pessoal, quem sabe, e esse seja o maior desafio, que construindo com um pouco do que a gente ouviu sexta-feira na última gira de aprendizado do teu, que quem pisa num terreiro em busca de respostas acaba tendo essa sua jornada um pouco curta, porque a resposta ela é uma coisa individual. Buscar resposta é buscar o que a gente quer ouvir. Buscar resposta é buscar delegar para os outros, sejam os guias, seja o Pai de Santo, seja irmão de corrente, a gente delegar a solução de um problema nosso. Quando a gente está buscando novas perguntas para que a gente possa trazer para a nossa característica mental e física e sentimento novas oportunidades de autoconhecimento, porque é se conhecendo que a gente começa a trazer a relação entre os seres, né? Quando a gente fala de inteligência espiritual, um pilar tão evidente hoje na sociedade, que vai além de religião, o comportamento para a descoberta de sentido de vida,
depois de terem descoberto a inteligência intelectual, a inteligência emocional, e agora está falando, agora não, né? Mas falando já há um bom tempo, nos últimos anos, sobre a inteligência espiritual, como prática para o ser humano, para resolver os problemas, porque problemas que nós mesmos criamos lá atrás, que a inteligência emocional, a inteligência racional não vão nos ajudar a resolver, que está associado à coletividade. Então, quando a gente traz isso, quando a gente se desenvolve mais a fazer novas perguntas, que expandam para novos momentos, que expandam para novas situações que a gente tem no nosso caminho, naturalmente a Umbanda ela vai estar a vida inteira de portas abertas. É aquela descoberta a cada gira. Eu vou toda semana, 2 vezes na semana para o terreiro, e parece que cada gira que eu vou, cada momento que eu estou lá, algo novo acontece. Seja a sutileza do comportamento de um guia que estava aqui do meu lado, seja uma frase que foi falada pelo pai da casa, pela mãe da casa, seja alguma situação de sentido que eu percebi no meu corpo, na minha forma de pensar, que aconteceu durante aquela gira, quando tocou aquela cantiga, quando mudou aquela força dentro do chão, quando aconteceu aquele encantamento, aquele trabalho de magia no centro do nosso chão. Então, assim, isso para mim é o terceiro, né? É o terceiro tema de hoje. Né? Então, é muito fácil a gente encontrar motivos para ir no terreiro. O mais difícil, ou não digo difícil em termos de dificuldade, mas quem sabe o mais desafiador seja a gente encontrar motivos para permanecer. Concordam? Por favor, fiquem à vontade de mandar no chat. Hoje o objetivo da aula é esse. É essa troca, é a gente poder trazer nesses temas livres, né, um exercício, quem sabe até um pouco provocativo, como eu falei no começo, sempre confortável, mas provocativo para que a gente possa pensar de uma forma diferente. E como eu disse, para trazer uma interpretação disso, de uma forma aterrissando dentro da nossa casa, seria muito mais. A gente, muitas vezes, pode entrar em busca de respostas para problemas pessoais, problemas, profissionais, por que minha vida não anda nisso? Problemas sentimentais, por que né, a gente constrói as situações da nossa vida, onde a gente está atento pela racionalidade, poxa, isso aqui não está indo bem, isso aqui vai muito bem, lido bem com a família, mas, né, então a gente vai construindo os paradigmas e as construções da nossa vida, e a gente ainda, desde lá da escola, né, a gente foi ensinado desde a escola a ir atrás de respostas. Desde que a professora ensinou que 1 mais 1 é 2, desde que a gente sentava em 30, 40, 50 alunos numa sala com uma mesma prova na mão, cheia de questões, sejam elas de interpretação de texto, sejam elas de cálculos matemáticos, referências históricas da humanidade, mas a gente sempre foi condicionado a nossa vida de buscar respostas. Naturalmente, a gente vai levar isso para dentro do comportamento religioso. Então, quando a gente vai atrás de uma resposta, e pior, a gente quer a resposta que dê nota 10. A gente quer a resposta que faça sentido. A gente quer a resposta que o professor de matemática deu para a gente quando explicou que 2 mais 2 é 4. Porque tem 2 mais 2 formam 4. Lembra quem fez o exercício com a barrinha de chocolate que o professor mandava levar para a aula para separar lá? 4 quadradinhos. 2 quadradinhos mais 2 quadradinhos dão 4. Então a gente quer respostas que façam sentido na nossa percepção. E quando se fala de matemática, pode ser que faça, quando a gente fala do pensamento racional, né, ali a soma, a multiplicação de itens, está muito claro no nosso campo visual, e naturalmente aquilo vai sendo trazido para o nosso campo mental. Mas a partir do momento que a gente fala de sentimento, a gente fala de sensação, fala de ancestralidade, fala de relacionamento com o invisível, num rezo, naturalmente a gente vai ter esse exercício de, quem sabe, não encontrar a resposta que a gente quer. Exatamente, a gente quer a solução ao invés da busca. Perfeito, minha filha. Então a gente quer, poxa, que alguém traga a solução para a gente quer que alguém traga o caminho, diga exatamente o que a gente tem que fazer. Sendo que muitas vezes a gente vai ser
a gente vai ser desafiado com novas perguntas. Então, dentro desse ponto de vista, né, do tema de hoje, que é, poxa, eu vou no terreiro para me limpar, ou seja, estou delegando para aquele ambiente, para aquele guia, para aquela casa, para aquele filho que está ali em transe, para aquele filho da casa que veio e colocou as duas mãos ali para impostrar uma energia, para compartilhar aquele momento ali, aquela troca numa pagelança de caboclo. Eu estou delegando para ele que ele resolva os meus problemas. Eu quero uma resposta para o que eu tenho que fazer. Então, por isso que o motivo para ir no terreiro a primeira vez é muito fácil achar. Mas a partir do momento que a gente se desafia a tentar construir uma nova pergunta para aquele problema, o quanto esse problema hoje vai interferir na minha vida daqui a um ano? Será que esse problema ele é toda a minha vida? Ou ele é aquela minha parte profissional que eu preciso elevar com a ajuda da minha vida aqui espiritual, com a minha construção pessoal, aproveitar o berço da minha família para conseguir me levantar? Que perguntas que a gente faz para a gente quando a gente se defronta por algum problema, alguma característica? Isso é bem importante. Certo, pessoal? E aí, para a gente fechar, nos últimos 2 minutos dessa fala, o que é bem importante é saber que o terreiro, ele não é um lugar de limpeza. O terreiro vai ser sempre um lugar de cura. Churururum. Acho que falamos sobre isso em algumas aulas, mas estejam num terreiro para a cura. A cura, a gente pega essa palavra e seus tantos e tantos significados. Vou tentar trazer para uma analogia mais simples. Poxa, a cura de uma doença. Né? A cura de uma doença é o que acontece quando a gente vai, poxa, vamos lá, diagnosticado com gripe. Pô, você foi no médico, nariz escorrendo, sensação febril, corpo dolorido, enfim, N características, e às vezes elas mudam até de pessoa para pessoa, mas o médico fala, você está com gripe. Pega a receita e traz o remédio. A gente vai tomar remédio disciplinado de hora em hora, a gente, poxa, vai se preservar muito mais, vai conservar o nosso corpo, vai ter uma alimentação mais adequada para aquele momento de tratamento, a gente vai se comportar conforme a necessidade para aqueles, poxa, acho que leva o quê? 7 dias, né? Um ciclo de tratamento da gripe para que, poxa, o nosso corpo naturalmente responda àquele tratamento e a gente se sinta melhor. Quando fala de cura de doença, isso fica muito óbvio. Você fala, entendi, tá tudo claro, lógico, médico, me dá aqui essa receita, já vou passar na farmácia porque aquilo está incomodando, está doendo, o nariz está escorrendo, está espirrando, não consegue trabalhar, sono excessivo, febre, né, incomodando. Então parece tão óbvio quando a gente fala de uma cura para uma doença já conhecida, para um tratamento já conhecido. Imagine a gente falar de cura para algo que não é tão óbvio, para algo que não é tão explicado dessa forma. Seja uma forma que a gente se comporta todos os dias. E a gente acorda fazendo todo dia a mesma coisa e quer que no final do dia nossa vida ela seja diferente. Então não é uma cura na sociedade, não é culpa do nosso trabalho, não é culpa do nosso patrão que pega no nosso pé, não é culpa do nosso pai, da nossa mãe que, poxa, só me enche o saco, né? Assim que fala, né? Meus filhos que se afastaram de mim. Então, assim, a gente, quando a cura ela é pessoal, quando a cura ela é comportamental, quando a cura ela é mental, né? Ou ela é sentimental, e sentimental, entendam, o corpo que recebe os estímulos do mundo. Né? Inteligência emocional é como a gente reage às influências, às forças, às percepções que o mundo traz da gente. Como que eu reajo a partir do momento que alguém fala isso de mim, ou constrói isso na minha frente? Né? Então, assim, ter essa construção, isso é muito importante, né? Dentro de uma reação. Então, um terreiro, ele é cura, ele vai ser sempre a cura pessoal. O terreiro vai ser sempre esse lugar de buscar a cura. E quem teve com a gente há 2 semanas atrás dentro do Chão do Teu foi muito sensacional, que eu tive a presença do cacique
da etnia Cariri Xocó dentro do chão da nossa casa, fazendo um rezo, e ele falou uma coisa muito bacana, ele falou assim, virando para a comunidade, falou, venham para esse chão atrás de cura. A ancestralidade se movimenta toda para estar dentro de um chão de terreiro para trazer cura. Olha só, que forte isso. Né? Concordam com isso? Por favor, não esqueça de deixar aqui já no chat. Então, quando eles trazem isso, é muito importante. Está atrás de cura. E que cura é essa? Né? Então, a gente, quando entra em filosofia, que você fala, pô, o autoconhecimento, aquela coisa super bacana, mas o que a gente quer curar? O que eu quero curar em mim? O que eu quero curar para que cada vez eu me conheça? Qual que é essa gripe que me incomoda quando eu acordo todo dia? Que tratamento, né? Que comportamento eu tenho que ter para que aquilo tenha uma cura? Então, por isso que eu falo, não se trata de limpeza, não se trata só de perguntas e respostas, mas se trata de comportamento. Cura é comportamental. O terreiro de Umbanda, e falando especificamente do terreiro de Umbanda Universalista, vai ser sempre uma força comportamental da ancestralidade, vai sempre trazendo perspectivas e olhos diferentes a uma cultura já construída, para que a gente possa ter a autonomia e a liberdade de decidir da nossa vida, fazer dela o que a gente quiser. E a partir daí a gente assumir essa responsabilidade, a gente trazer essa decisão para dentro do nosso coração. A gente ser responsável pelas atitudes, pelas palavras, pelos atos que a gente faz o tempo todo, seja incorporado com guia, seja trabalhando, seja fazendo negócios, seja criando os nossos filhos, seja interagindo com a nossa família, com os nossos pais. Então, esse é um ponto importante. Certo, pessoal? Bacana esse tema que a gente trouxe hoje. Eu queria até, para quem quiser aproveitar esses últimos 5 minutinhos da nossa aula e quiser trazer alguma pergunta, quiser trazer alguma observação, alguma contribuição, fiquem super à vontade, gente. Fiquem super à vontade. Eu vou lendo aqui e vocês vão escrevendo. Olá, boa noite ainda, quer ver? Ó, a Juliane contribuiu, não é só em momentos ruins que serve o terreiro, mas sim em todos os momentos. É um momento de gratidão, fé. Perfeito, Juliane. Essa soma de momentos, né? É a gente encontrar sempre um momento, um sentido, uma vontade de estar a cada gira semanal, mensal, quinzenal, né? Dependendo de cada terreiro. Isso é bem importante. E como eu já tinha lido até que a Marina escreveu aqui, queremos a solução ao invés da busca. Tão fácil, né? A resposta vem pronta, e a centralização religiosa que aconteceu na Europa 300, mais ou menos 400 anos depois dessa nossa era, contabilizada a partir da mitologia de Cristo, com Constantino fez isso, né? Ele centralizou, desde a história de Constantinopla, ele centralizou na igreja, ele centralizou na religião a decisão comportamental da comunidade, porque eles já estavam com dificuldade de agregar a comunidade só na força, na guerra. Então ele entendeu que a religião também poderia ser uma ferramenta de agregar, de coordenar e principalmente de controlar as comunidades. Então isso cultural vem de anos da gente delegar para Deus, delegar para aquela entidade religiosa ou para a religião a decisão das nossas, né, a solução das nossas vidas. Bem importante esse comentário. Beleza, que mais? Tcharanã. Concordo, Marina. Muitas vezes no atendimento a cura é mais para nós do que para a comunidade presente. O ensino e a luz do caminho também. Perfeito. A gente está o tempo todo, né? Para quem lembra que o percentual eu ouvi pelo menos o dobro do que a gente fala e falar pelo menos metade do que a gente escuta, porque a gente tem uma boca e 2 ouvidos, e a gente ouviu muito isso dos nossos guias, né, de, poxa, olha só a boca ela come, a boca ela fala, a boca faz expressão, a boca tem tanta funcionalidade, e quando a gente vai para o ouvido,
Ouvido não serve para mais nada além de ouvir. Então, olhe só, né? Deus, dentro dessa construção corporal, o criador de tudo, deu a função de dois, ainda não botou nenhum, poderia botar só um ouvido aqui em cima, né? Ele ainda botou dois, ou seja, para a gente ouvir o máximo possível. Então, esse comportamental, né, lógico, eu estou falando da criação física, mas contribuindo para o comportamental. Gratidão, Pai Flávio, eu também agradeço muito, minha filha. O terreiro é um lugar para desenvolvimento, conhecimento, em um lugar que existe muita luz. Na verdade, terreiro, e eu concordo, minha filha, lógico que o terreiro existe luz porque vocês estão lá, né? Terreiro é 4 paredes. Terreiro, lógico que ele tem um fundamento muito claro, feito e construído para que tenha uma base, para que a gente possa abrir as portas para a nossa comunidade, para que a gente possa se sentir ali seguro aos desafios que vão estar acontecendo, dentro de muito conhecimento. Fundamento de Umbanda não é nada aleatório ou simplesmente intuitivo, isso é coisa que é passada de pai para filho, de vô para pai, então, muito tempo. Mas essa luz, que naturalmente esse pensamento espírita nosso, né, de luz ser coisa boa, treva ser coisa ruim, né? A polaridade disso ainda é muito claro na nossa cabeça, né? É muito claro na nossa cabeça da gente achar que, poxa, a luz é bom, ai, treva é ruim. Sempre a gente polarizando nossos pensamentos. E a gente vem vivendo até na nossa sociedade, né? Poxa, o comportamento político, esse momento que a gente está, então a polarização, ela parece um lugar confortável para a gente. A gente saber do que tem que se afastar, a gente saber do que tem que se aproximar. Sendo que aquela luz, ela pode ser boa para aquela pessoa lá. E para mim, pode ser que não seja boa. Então, a luz, ela não é soberana. Se você pegar o conceito de luz lá dos iluministas, Europa, trazendo isso como uma solução, a luz, na verdade, desde que a gente acende uma vela, ela é caminho. Então, se dentro de um terreiro você vê essa luz, cheia de luz, a gente traduzir essa tua observação para uma casa cheia de caminhos, aí tá sensacional. Muito obrigado, minha filha. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Entrei no teu doente e hoje continuo no meu caminho de cura e sou grata por tudo que colhi até agora. Oi, Deli, minha filha. Sabe que é muito amor, né? Deli, a história, poxa, já conhecida, e minha filha, só a gente agradece a confiança. A confiança de, como você falou, poderia ser ali, e você naturalmente traz a força no seu ori de Iemanjá, que dentro da nossa casa significa o colo do acalento, para quando a gente acha que está numa rua sem saída, quando a gente acha que a vida acabou, quando a gente acha que não tem mais para onde ir, que tem um muro na nossa frente. Quando a gente confunde a hora de descansar com desistir, né? A gente acha que tem que desistir porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e quem sabe seja só um momento de descansar, de olhar para dentro, e o descanso é no colo da força de Iemanjá dentro da nossa casa, nessa mãe, esse ventre, esse carinho. Então, o que você fez foi encontrar um lugar onde você pudesse parar de correr atrás de coisas que não são suas, de curas para os outros esperavam que você curasse. Curas que as pessoas tinham expectativa que você fosse fazer. E que naturalmente você hoje está buscando a cura para no seu ponto de vista, nas suas coisas. Muito obrigado por dividir, minha filha. Olha, Mãe de Santo, veja a cura como uma via de mão dupla. Perfeito. Na verdade, a cura ela é individual e sempre reverberada de forma coletiva. Né? As outras pessoas são espelhos. Isso desde comportamento psicológico, né, mama, que você sabe isso muito bem, o quanto as pessoas refletem principalmente as coisas que a gente precisa construir, as coisas que a gente precisa melhorar, as coisas que a gente precisa transformar na gente. Então, se for considerado via de mão dupla dessa forma, com certeza. Ela nem tem via, né? Ela está com a gente o tempo todo. Há uma sinergia que ocorre em cada terreiro. Cada terreiro tem a sua energia diferente uma da outra. Perfeito, Glauco, meu filho. Eu acho que eu concordo contigo. Acho que cada terreiro ele vai ter uma energia diferente, principalmente por um único motivo, por ser pessoas diferentes.
Eu acho que quando a gente fala de um terreiro, por exemplo, de Umbanda, ele precisa naturalmente, para se considerar, aí isso é mais uma opinião Flávio aqui, como pai de santo, sacerdote de Umbanda, que precisa ter um fundamento, né? Por exemplo, ele precisa ter alguma característica que você olhe e fale, eu estou em um terreiro de Umbanda. O que não tem a ver com cor de orixá, qual orixá está lá, o que ele prega, se tem corte, se não tem corte, se tem atabaque, se não tem atabaque, se tem... Mas existem alguns fundamentos religiosos, que são desde, poxa, de trepé da Umbanda, caboclo preto velho, criança, uma ganga, aquele roncó, ter um relacionamento com o altar, ter defumação, ter características que não importa a forma que aquele terreiro se comporte, mas você saiba que se você está no Japão, no Brasil, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, e você entra numa casa dessa, que você saiba que você está num terreiro de Umbanda por essas características. E aí, lógico que, como você falou bem de energia, a energia das pessoas daquele lugar, a egrégora daquela comunidade, a ancestralidade de cada um que contribui com aquele chão, naturalmente vai construir uma característica daquela casa, ou principalmente um objetivo. Tem gente, existe até muitos pais e mães de santo que falam missão do terreiro, né? A gente confunde a nossa missão pessoal de, poxa, eu tenho, como que é? Eu tenho mediunidade, eu tenho uma missão de... Não, isso é mais espírita. Dentro da Umbanda, a gente traz a missão como casa, né? A nosso terreiro. Qual é a missão do nosso terreiro? Então, isso é bem importante, assim, para casas, e ele nasce justamente dessa... Você citou muito bem, meu filho, nasce dessa energia, desse compartilhamento coletivo. Cura é pessoal, os problemas podem ser comuns. Comuns, minha mãe, no sentido de compartilhados, pode ser que sim, né? A gente visualiza um problema, visualiza uma situação e ela, mesmo assim, cada um vai ter uma interpretação, quem sabe, diferente. Ele pode ser o mesmo. A gente pode estar olhando para uma mesma coisa de forma diferente, né? A gente pode estar olhando para uma mesma coisa de pontos de vista diferentes, mas que podem gerar a mesma característica. Certo, gente? Aí, extrapolamos até 4 minutos da aula de hoje, foi muito bom. Até quem está assistindo a nossa aula pelo YouTube, que já já vai estar disponível lá, essa sala toda aqui. Fique à vontade de acompanhar nossas outras aulas também. Não esquece de, seguir a gente no canal, acionar lá as ativações que fazem com que toda vez que chegar um vídeo novo, você receba um pop-up no teu celular dentro do YouTube, para que você acompanhe. Trazendo um pouquinho, uma revisão rápida dessa nossa jornada que iniciou em fevereiro de 2022. Nós somos a comunidade do Terreiro de Umbanda Universalista de Curitiba. Eu sou o Pai Flávio, eu sou sacerdote de Umbanda, dirijo os trabalhos na casa, e desde esse ano passado, desde fevereiro de 2022, a gente recebeu esse desafio do Caboclo Cobra Coral, que é o pai da nossa corrente, para que a gente começasse a construir de uma forma... vamos usar a palavra didática, mas eu não sou professor, eu não tenho esse conhecimento, mas de uma forma muito mais clara, as práticas do chão da nossa casa. Porque muitas vezes dentro do chão lá do terreiro, durante a gira, a gente não tem essa oportunidade de trocar uma ideia, de conversar. Nossa comunidade ganhando tamanhos muito maiores, então a interação estava ficando até um pouco comprometida. Então, nisso as aulas vêm com essa base para que a gente pudesse interagir sobre determinados temas. E eu lembro, acho que todo mundo que está aqui já teve presente nessas aulas que iniciaram lá em fevereiro. Elas vieram, né, elas andaram por 4 temas, 4 principais pilares, e dentro de cada um desses pilares tiveram 4 ou 5 aulas. Todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, e elas terminaram exatamente um ano, em fevereiro do ano passado. E aí, em março, a gente abriu as enquetes, a gente abriu os temas, os principais assuntos, enfim, as principais dúvidas que surgiram durante toda essa jornada de aula, e a gente está fazendo, hoje é a última, 4 aulas de temas livres, os temas mais votados a gente trouxe para simplesmente trocar essa ideia, por isso que a gente está chamando essa aula de tema livre. Não tem material, não tem nada, mas que a gente possa juntos aqui trocar essa ideia, aproveitar esse momento no finalzinho de domingo, para que a gente possa melhorar um pouco a nossa percepção sobre Umbanda
e trazer, lógico, sempre aos olhos da característica da nossa casa, mas também sem se isentar de saber que nós somos Umbanda e nós precisamos e temos essa vontade sempre de seguir características de um terreiro e de Umbanda. Certo, pessoal? Então, agradeço muito a todos, muito axé, que a gente tem uma semana fortalecida, que seja uma semana de muita construção. Terça-feira estamos de volta no chão da nossa casa com as nossas giras abertas. Estejam à vontade de estar lá com a gente. Quem é de Curitiba e região, nós estamos na Vila Isabel, em Curitiba, fique à vontade de estar com a gente. Se não for de Curitiba e região e estiver assistindo as nossas aulas, quiser interagir com a nossa casa de alguma forma, fique à vontade pelas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas dentro do Instagram, Facebook, @umbandateu, é o endereço lá das nossas redes sociais, fiquem à vontade de interagir com a gente por lá. Tá bom, gente? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, uma boa noite e muito axé.